bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Muito bem, estamos aí em mais um dia de maratona de lives do mês de janeiro, aqui no Instagram MoniqueMM18, que maravilha, né? Para quem vem acompanhando, desde o dia 6 de janeiro, a gente tá batendo papo com muitos autores, fazendo muitos sorteios, gerando conteúdo literário para vocês, tá? E esse ritmo vai continuar até o dia 15 de janeiro. Ou seja, muita gente ainda vem por aí na maratona desse mês. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve lá no Spotify. Para quem ainda não sabe, vocês podem assistir lives agora pelo Spotify, tá bom? Então é só correr lá, dar o estrelinha do Livro Não Me Livro e acompanhar não só as lives, mas também os episódios diários de livros de autores nacionais, tá bom? O pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. Puxem a cadeira, sentem-se, que hoje a gente vai conversar com dois autores. Um agora às 19 horas, a nossa autora nacional Franci Rocha, e depois com o Bruno Inácio. Então vem coisa boa por aí, tá? Deixa eu ver se a autora entrou aqui. Ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Vou mandar mensagem aqui para ela para saber se... Bom, ela está aparentemente incomunicável, que nem a mensagem chegou. Para quem tá entrando, vai rolar sorteio hoje, mas calma, não agora, durante a live, tá? E aí eu explico para vocês como é que vai funcionar o sorteio do livro físico da nossa autora. Muito bem. Vamos ver se ela responde aqui, gente. Deixa eu ver quem é que tá aqui na live. Fábio, querido, um beijo. Selma, Vitor, sejam muito bem-vindos. Cadê nossa autora, gente? Ah, ela entrou aqui, vou convidá-la. Franci, querida, vou enviar o convite. Ah, agora eu estou vendo uma criatura do outro lado. Cheguei. Seja muito bem-vinda, querida. Maratona de lives do mês de janeiro. Tudo bem? Tô bem. Nervosa, mas tô bem. Você tá nervosa? Mas por que tá nervosa? É a primeira live? Não é a primeira, mas é que é um trabalho que eu venho fazendo em mim de falar. A gente, nós escritores, escrevemos muito, né? E surge essa dificuldade de pôr para fora, né? Mas é o desafio que a gente tem que vencer, né? Gente, a gente já começa essa live com esse boom, né? Porque escritores são tão bons ao escrever, mas não conseguem se comunicar verbalmente. Às vezes é pela timidez, às vezes tem vergonha porque não está acostumado. Devia ser o contrário, né? A gente que escreve, a gente que passa mensagem, a gente que expõe sentimentos, né? A gente deveria ter essa coisa de falar em público, né? Como é que pode? Monique, no meu caso, envolve muito da minha história pessoal, né? Eu venho de um
saindo, né? Conseguindo, graças a Deus, me libertar de relacionamento abusivo, que me diminuía muito, né? Dizia que, assim, o resumo é que finalizou com uma medida protetiva, porque foi necessário para proteção física, né? Mas, assim, 2022 foi o ano de reconstrução. Então, assim, eu sempre tive medo de falar, porque vinham as críticas. Não pode, isso aqui é errado. Aí entra o contexto da mulher. Mulher não tem esse direito social, né, histórico, né, a gente vem trazendo. Então, no meu caso especificamente, envolve essas questões. Mas, excetuando essa parte, eu acredito que também envolve a dificuldade de tanta coisa na cabeça do escritor que às vezes a gente não sabe articular em palavras compreensíveis. E aí algumas pessoas ficam, até criticam, nossa, você escreve tão bem, mas não se expressa bem, porque eu, principalmente, né, eu escrevo, reescrevo o que eu estou falando, mas quando a gente fala, nem sempre a gente pode refazer a nossa fala. Então, a fala ela é muito direta. Ela é muito aqui, por exemplo, eu tenho que pensar com muita rapidez no que eu vou te responder. E, ao mesmo tempo, com palavras que sejam não só compreensíveis, mas que sejam corretas, coerentes. Então, é uma articulação bem complicada. Pois é, eu tenho a seguinte concepção de que a comunicação, ela não é para todo mundo. Não é todo mundo que sabe se... Eu não estou falando de você, tá? Eu estou falando de um modo geral. A comunicação não é para todo mundo. Não importa quem seja, se ela não consegue dominar a comunicação, ela não sabe se expressar verbalmente. Ela não consegue falar em público. Ela não consegue construir uma ideia numa roda de amigos, por exemplo, ou por timidez, ou por medo de opressão, depende do caso. Eu acho que quando a gente se comunica, quando a gente domina a comunicação, principalmente a comunicação verbal, é porque ela vem de um histórico de leitura. Na minha concepção, tá, gente? Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente consegue se expressar ao mundo. Não só através da arte, mas eu estou falando também verbalmente. A leitura, ela faz essa construção de senso em você. E aí você começa a formar ideias, você começa a pensar de um jeito diferente. E a comunicação vem seguido disso. Na minha concepção. Alguém pode estar aí falando, Monique, não concordo com isso. Tudo bem, mas eu vejo por esse lado. Você acabou de relatar que você saiu de um relacionamento muito complicado, onde você tinha um parceiro que te oprimia, que te dizia que se comunicar, expressar, que isso era errado, que você não ia fazer. É óbvio, você tem um histórico aí de traumas, um histórico de opressão, isso inibe, isso desestimula e você se fecha. Então, há vários fatores que rodeiam uma pessoa que não consegue se comunicar. Mas eu posso te dizer uma coisa, pratique. O autor, ele precisa se comunicar independente do que ele tenha passado. A sua comunicação verbal é a ponte que você tem para dizer sobre os seus sentimentos, sobre as suas histórias, com o mundo, com os leitores. E comunicação é prática. Faça um vídeo no teu Instagram falando do teu livro. Mesmo que você grave esse vídeo, que você erre 20 vezes, grave, regrave. Daqui a pouco você se acostuma ao se comunicar. E aí, depois que você domina a comunicação, é assim, ó, um pulo. É uma delícia. E, Monique, só complementando, toda a sua fala que foi muito perfeita, é uma coisa que algumas pessoas diziam para mim, nossa, mas você fala tão bem, eu gosto de ouvir você falar, por que você não grava vídeos? Aí eu dizia, gente, mas quem é que vai me ouvir? Ou seja, vem aquele processo do eu não devo falar, ninguém vai me ouvir, né? E aí eu digo, não, eu tenho que vencer isso, porque eu digo, nossa, as pessoas
veem, ouvem o que eu falo, né? Então eu digo, eu preciso me colocar. E eu comecei a fazer justamente o que você está fazendo. Eu comecei a gravar vídeos, tenho um perfil no TikTok específico para vídeos, e eu vou compartilhando nas minhas outras redes, e isso vai me trazendo autoconfiança, né? Não é uma questão de massagem de ego, olha, porque eu quero que as pessoas me... Não, eu também quero, lógico, né? Porque eu sou dessas. Mas, mas é uma questão também de autoconfiança sobre aquilo que eu estou falando, o conteúdo que eu estou compartilhando com as pessoas. E hoje o que eu estou começando a fazer é fazendo leituras, principalmente de poesias minhas e de outros, né? Comecei. Então eu faço a leitura narrada, faço a narração e depois eu faço um segundo vídeo de reflexão sobre o que aquela poesia, o que aquele texto trouxe para mim. Está me ajudando bastante. Mas obrigada pela dica, viu? Exatamente, você está aí desenvolvendo uma outra parte do seu cérebro. Ah, Monique, eu gravo vídeo, mas ninguém vê. Não importa se as pessoas vão ouvir você naquele momento. A tua mensagem tem que ser jogada para o mundo, porque ela vai atingir alguém. Você pode ter certeza. Eu lembro que no TikTok, quando eu comecei a fazer resenha em vídeo, eu tinha uma pessoa assistindo. Às vezes eu só tinha uma visualização. E aí começou a crescer. Porque as pessoas começaram a entender que a comunicação sobre determinado livro, que aquele perfil literário era legal. Então começaram a acessar, começaram a compartilhar. E é assim que funciona. Não importa quantas pessoas assistam, faça a sua parte, que o universo faz a dele, tá? Então, sempre que puder... E eu digo assim, a gente diz assim, ninguém está me vendo, mas mais importante, Monique, é que eu estou me vendo. Porque por muito tempo eu não me vi, eu não me enxerguei. E aí colocar ali não é só uma questão de vaidade, é uma questão também de autoestima. Então, a gente tem que pensar assim, você começou com hoje você tem muito mais. Mas, ao mesmo tempo, você se via fazendo aquilo e você ia corrigindo. Peraí, eu tenho que falar assim, eu tenho que falar... E você vai trabalhando tanto a sua comunicação quanto a sua imagem pessoal também, que é muito importante, né? Sim, exatamente. A autoestima, né, a confiança, ela vem muito da comunicação. Quando você se comunica, as pessoas param para ouvir o que você tem para dizer. Você pode falar um monte de besteira, como eu vejo por aí, mas as pessoas vão parar porque você é articulada, porque você sabe se comunicar, porque você tem algo a dizer. Então você passa a ser relevante diante daquele conteúdo. Eu falo sempre para os meus autores, façam uma live por mês no Instagram de vocês, fala 15 minutos sobre o livro de vocês, passa a mensagem do livro para vocês, para os seus seguidores. As pessoas vão chegar na sua história. Você vai praticar a comunicação. Isso é importantíssimo. Muito bem. França, é bom começar uma live assim, né? Eu já chegou chegando, né? Tem uma pessoa falando aqui, o Fábio, ainda que seja só uma pessoa assistindo, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. É verdade. Alguém precisa ouvir o que você tem para dizer. Então fale. Você não precisa que as pessoas concordem com você, né? Mas fale, exponha suas ideias. Ponto. Muito bem, vamos lá. Eu estou aqui com o teu livro, Enquanto Era Flor. Uma capa lindíssima, toda azul, borboleta azul, flor azul. Você tem ele físico aí? Ainda não. A publicação pela Wiclap você conhece, né? Impressão sob demanda. Ainda não chegou o meu, né? Para você ver, né? Eu publiquei, né? Mas ainda não chegou. Estou aguardando o tempo de produção, porque eu quero ver, quero sentir ele aqui comigo. Maravilha. Esse seu livro, ele é um livro de poesia, é isso? Sim, poesia e aforismos, né? São pequenas reflexões que eu
fazia assim, pelas redes sociais, né? Hoje, tipo aquela coisa que tem que eu tirei essa parte, né? Lá no meu Facebook tá lá, que o Facebook pergunta, o que você está pensando? Aí eu dizia, Senhor Facebook, estou pensando. E aí, geralmente tinha alguma situação, alguma reflexão, alguma coisa que eu vivia, e eu ia lá e não fazia exposição daquilo que tinha acontecido, porque eu acho isso muito delicado, né? Mas eu fazia uma reflexão em relação a tudo que tinha acontecido e o que aquilo tinha modificado ou me prejudicado, enfim. E a partir dali eu fui fazendo isso. E depois eu fui publicando as poesias, porque, por incrível que pareça, o meu primeiro livro é de poesias, mas até pouco tempo eu não tinha essa paixão pela poesia. Eu lia poesia, claro, mas não era uma coisa que as pessoas diziam, nossa, eu amo poesia. Eu digo, gente, eu gosto, mas... E aí eu começo, né, contraditoriamente, paradoxalmente eu começo por poesia, né? Então, poesia e aforismos. Esse seu livro, Enquanto Era Flor, foi publicado em que ano? Agora em dezembro de 2022. Menina, é um recém-nascido no mercado. Exatamente. Saiu da incubadora, né? Porque estava há muito tempo lá. E olha, uma questão curiosa, porque assim, eu não tinha planos de fazer agora um livro de poesias. Mas eu tenho aí uma história que eu estou contando num segundo livro, que eu estou finalizando a escrita, que se chama Pétalas que Caem. É um livro que a história dele ser azul, a questão dele ser azul, de ter uma flor, de ser uma flor azul, isso está tudo lá naquele livro. Mas por toda a história que eu vivi, que aquela situação que eu te falei de entrar com medida protetiva, né? Eu sofri uma agressão física, aconteceu em janeiro de 2022. Então, assim, foi um ano muito difícil para mim. E, assim, eu me vi lá no fundo de um poço, né? Parece assim, que me trituraram e me jogaram lá dentro. Quando chegou para o final do ano, eu digo, gente, eu não posso terminar o ano com essa energia de dor e sofrimento. Eu disse que eu tinha que, de alguma forma, transmutar isso. E o Pétalas que Caem estava nem na metade, né? E eu digo, gente, eu não consigo escrever e tal. E aí um dia eu faço meditação, né? Então um dia, numa meditação, veio assim uma intuição dizendo assim, você já está aí. Você só precisa reunir. Aí eu fiquei assim, reunir, caramba, né? E aí um dia eu estalo, né? Eu digo, mas eu tenho um monte de poesia no meu blog, no meu Facebook, no meu Instagram, então o que eu vou fazer? Eu fui rolar meu feed, né? Saí catando tudo, 10 anos, né? 10 anos. Eu fui ali, catei todas as minhas poesias e fui passando para o outro. E Monique, eu acredito que tudo tem algo muito maior por trás da gente, em todos os sentidos. Quando eu decidi fazer isso, decidi publicar, organizar, formatar e publicar o livro, foram 4 dias. 4 dias. Isso. Eu não acreditei. Quando eu passei o sábado, o domingo e a segunda pegando as mensagens, né? As poesias, Facebook, e disse, olha, dá para fazer aforismo. E ia surgindo, menina, parecia assim que era uma explosão de ideias, né? Uma coisa assim. E eu fiquei confinada ali, fazendo aquilo, tal. Aí eu peguei as diretrizes da Wiclap, fui fazendo, fui formatando, fui arrumando e tal. E quando eu vi, eu disse, bom, é isso aqui. Aí eu passei para a edição, bora ver o que é que fica, o que é que não fica, bora editar aqui, bora colocar ali, eu quero uma página assim, eu fui fazendo meu livro de uma maneira que para mim pareceu mágica, porque nenhum escritor vai dizer que consegue isso em 4 dias, mesmo que você já tenha o texto, porque o processo que a gente chama de diagramação, né, é muito demorado, é muito assim, metódico, né? Aí quantas poesias você colocou no teu livro? Olha, pelo Kindle, né? Ele ficou com 70 páginas
porque é sequenciado, né? Mas no livro físico ele tem 142, porque eu fiz com que todas as poesias e aforismos ficassem sempre na página como é a página do... ai, meu Deus do céu, a página daqui, como é o nome? Eu esqueci agora, da página ímpar, na página ímpar, né? Porque quando você abre, tá aqui, né? E aqui tem o que eu chamo de interpágina, com uma imagenzinha bonitinha de flores, né? Eu fui fazendo aquilo. E aí, eu consegui fazer tudo isso, passou a segunda, passou a terça, aí na terça-feira, quando foi já na madrugada de terça para quarta, aí eu digo, bom, terminou a edição, aí eu desligava, vou dormir, e eu para descansar a mente, desligar mesmo, aí eu voltava ali, tudinho, para ver se não tinha erro, se não tinha nada. Aí eu cheguei, disse, vou fazer a capa. Vou lá para as diretrizes de novo, como é que faz a capa? Eu disse, e agora? E o nome? E aí eu fiquei assim, eu disse, bom, esse livro é uma continuação, na verdade é o prefácio, né? Do Pétalas que Caem. Porque se as pétalas caem, é porque havia uma flor, né? Para cair. E aí, bom, vai ser enquanto era flor. Ou seja, enquanto era essa flor que tinha o sonho, que tinha, nossa, o príncipe encantado. Eu tenho uma brincadeira que eu digo assim, que eu sempre sonhei com o príncipe encantado, mas só vinha o cavalo. A gente sonha com o príncipe encantado e beija sempre o sapo, né, cara? Rapaz! Aí, eu não sei de onde sai tanto sapo, gente. Porque a gente só quer... a gente acha que só merece o brejo, né? Então a gente fica lá. E aí eu consegui fazer todo esse... Deixa eu terminar aqui o livro, né? Como nasceu. E aí eu consegui fazer a capa, eu achei a imagem, um banco de imagem pública, eu achei perfeita, porque tem a simbologia do azul, né? Então chegou, quando eu consegui concluir, aí vem uma outra mágica que eu digo assim, que eu não posso deixar de dizer, Monique, que a minha vida ela tem uma ligação muito íntima com as questões espirituais, né? Eu não vou determinar aqui com questões religiosas, porque isso é uma questão de cada um. Eu digo que experiência é experiência. A minha é minha, a sua é sua, e a gente se respeita, né? E no momento que eu estava finalizando a capa para incluir no site da Weclap, a minha filha dorme aqui no mesmo quarto que eu. Tem um quarto, né? Um anexo. E ela estava dormindo. E eu senti tocar aqui um dedinho quente, né? Aí eu disse, minha filha acordou. Porque às vezes ela acorda, quer ir ao banheiro, beber água e tal. Eu virei, não tinha ninguém. Eu digo, calma, respira. Aí eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Não tive medo, nada. E aí eu vi 2 pessoas passando por trás de mim. Aí era um homem, dizia assim para mim, nós não dissemos para você que você tinha tudo na sua mão? Era só você organizar. Gente, eu comecei a chorar 4 horas da manhã. E eu disse, muito obrigada por tudo isso. E continuei a fazer o que eu tinha que fazer. 7 horas da manhã, depois de acho que umas 18 horas fazendo tudo aquilo, finalizando, faz capa, volta a capa, tá torto, volta não sei o que, esqueci não sei o que, refaz, e depois de umas 20 horas, eu publiquei lá na Weclap e deixei lá. Nossa, aí eu fui dormir, depois de um dia, eu acho, aí eu publiquei, fiz nas minhas redes sociais, que eu tinha publicado o livro, comecei a divulgar, e assim, esse livro, ele foi, naquele momento eu senti assim que se eu terminei o ano, se eu comecei o ano no fundo de um poço, todas as lágrimas que eu derramei só me levaram para o topo, e eu publiquei meu primeiro livro. Que maravilha, né? Olha só, gente, como é interessante. As pessoas acham que escrever livro é só escrever livro. E não é. Escrever livro envolve muita coisa, inclusive coisas espirituais. A gente precisa canalizar a energia,
A gente Sim. precisa da inspiração, a gente passa mensagens. Escrever livro não é só sentar e escrever, não, tá? Então, assim, esse negócio de que, fulano escreveu um livro, pô, mas quem não escreve? Não é todo mundo que escreve, não é todo mundo que Verdade. tem a capacidade de escrever. Então, assim, produzir um livro ainda mais sozinha, tá? Verdade. Diagramação, capa, escrita, revisão, etc. É um trabalho imenso. É Muito, uma nossa. carga imensa. Vocês podem reparar que quando a gente finaliza um livro, a gente está exausta. A gente está tão cansada porque a gente colocou todas as energias ali dentro daquele projeto. Tinha que fazer isso, Ju. Mas é isso Entendeu? mesmo. A Eliette está falando que é a melhor coisa do mundo quando nos deparamos com eles prontos. Somente Deus sabe. Não tem nada melhor do que a gente pegar o nosso livro físico na mão, Com certeza. cheirar e ver que está tudo certo. Gente, aliás, já que a gente está falando disso, eu tive problema com a capa do outro livro, né? Do meu último lançamento. Refiz a capa. Olha só como quando não tem que dar certo, não tem que dar certo. É A capa do meu livro deu errado de novo. Jesus. A capa do meu livro deu errado pela quinta vez. Quinta vez, Jesus. Diversos capistas mexeram na minha capa. 5 vezes a capa tá errada. Mas é o que? Texto, imagem? Eu não sei se é a colocação, eu não sei. Cortou a porra da capa de novo. Eu tô, assim, desistindo de ser escritora. Eu hoje falei assim, eu nunca mais vou publicar nada na minha vida, porque eu estou saturada. E aí entra exatamente essa questão da escritora falou aqui pra gente, essa carga emocional que a gente projeta no livro. Porque se der certo, a gente fica feliz. Mas se der errado, a gente frustra. A gente quer desistir. E a gente não quer mais publicar, a gente não quer mais escrever. É um inferno essa vida de escritor. Principalmente escritor independente. Nossa Senhora! Nossa, é muito complicado mesmo. É um inferno. As meninas que estão aqui na live que vão receber meu livro, O Crime de Sara Castro, vai receber errado, vai receber cortado. Esta merda. Momento desabafo. Ai, por que eu tô falando isso? Porque a escritora falou que ela teve um momento espiritual ali, onde ela teve sinais que as coisas tinham que acontecer. O dela tinha que nascer. Vocês viram que ela sentou, escreveu, começou a brotar. Ela começou a escrever. Quando viu, em 4 dias, o livro estava pronto. Olha que loucura. Como é que explica, né? Como é que explica, né, né? Agora, me diz uma coisa. Teu outro livro você já lançou também? Ou ele está em processo de publicação? Não, ele está em processo de escrita. Eu estou com uma meta aqui de até 20 de janeiro finalizar completamente ele. Ele já está, digamos assim, 60%, né? Porque assim, como eu já vinha escrevendo muita coisa, eu comecei a fazer, e aí eu fui, quando eu dizia, não é isso, né? Aquela coisa, eu vou criar um novo arquivo, né? E aí eu digo, não, mas eu já tenho metade do livro. Eu tive esse insight ontem, né? E aí eu fui lá para outro arquivo, fui catando tudo, entra aqui. Aí hoje não deu para fazer isso, mas a partir de amanhã eu vou seguir, agora montando a linha de raciocínio, juntando, unindo todas essas partes, porque eu quero chegar, porque eu sou assim também, Monique, eu tenho uma questão de, tem que ter uma organização na minha cabeça. Se tiver muito bagunçado, isso me estressa, né? Então, aí eu vejo que tem muita coisa, aí eu paro, aí eu coloco no formato exatamente como eu quero as páginas, porque eu escrevo assim, eu não sei escrever um texto corrido no Word sem formatação nenhuma.
Não consigo, não rola pra mim. Eu tenho que saber o que vai ficar numa página, o que vai pra outra. Eu sou assim. E tipo de letra, fui lá, comecei, né? Digo, não, é assim, 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 assim. Não, aqui isso aqui é um capítulo, isso aqui é não sei o quê. E aí eu fui fazendo isso, porque é outro ponto, né? Do meu processo de escrita, que ele não é, como eu digo, tão mecânico como a maioria. Que eu vejo pessoas, eu publiquei um livro, 2 livros, 3 livros, poxa, que legal. Mas aí eu já cheguei com escritores, assim, até famosos, que chega um ponto que você satura daquele tipo de escrita, que não muda a escrita daquela pessoa, né? Eu comecei lendo livros que nossa, eu gostava da reflexão. Aí quando tu pega o próximo livro, ele tá repetindo. Aí ele vai lançar um outro, e praticamente parece assim que ele é um copia e cola, ele muda algumas coisas. Eu digo, gente, falta de respeito com os leitores, né? Porque tem gente que gosta de ler mesmo por prazer, por amor, né? Por satisfação. E aí entrega histórias assim. Então, assim, eu fui antes, na semana do Natal, o Pétalas Cai estava empacada. Meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E vinha uma coisa que dizia assim: o livro é a sua voz, o livro é a sua voz. Mas que diacho, minha voz, como assim? Eu não queria, eu queria criar uma personagem, eu queria, porque tem algumas coisas ali que eu não queria que ficasse tão pessoal, né? Mas aí, de novo, tem que ser a sua voz. Eu digo, mas que diacho, fazer igual a Monique, que inferno, né? Aí eu, caramba! Aí eu digo, tá. Aí eu parei assim, eu tenho uma agenda, eu quero um plano e transformei num caderno para escrever. Menina, eu comecei a escrever. Escrever mesmo com caneta na mão. E foi, escrever. E virava a página, escrevia, não sei, e o negócio ia brotando. Eu vou escrever. E fui escrever. Menina, eu escrevi tanto, passei acho que 2 dias escrevendo mesmo, à mão, como antigamente, que eu tive que fazer exercício, porque doía que eu não conseguia mais nem conseguir. Aí eu disse, não, peraí, mas eu não vou parar. O que é que eu vou fazer? Tem um carrinho só passando aqui agora. O que foi que eu fiz? Eu fui lá pro Google Docs, eu fiz digitação por voz. Estava doendo a minha mão, não podia escrever, se digitasse ia prejudicar, mas eu posso falar, né? Peguei meu microfone e comecei a falar. Eu editei tudo e ele ia transformando em texto. E pronto, passou. São as nossas dificuldades que a gente tem que vencer, né? Você teve aí um insight, né? Você abriu aí um canal que o negócio começou a fluir, transbordou, e talvez se você não tivesse sentado naquele momento para escrever, você não teria colocado tanto material no papel. Isso acontece mesmo. É bem difícil, mas acontece. Essas poesias que você traz no Enquanto Era Flor, fala sobre esse seu relacionamento ou não? Do abusivo? As poesias que você colocou no Enquanto Era Flor. Era da vida, né? Eu acho que não tinha especificamente. Não tinha especificamente ali, porque assim, quando eu fui me dando conta das situações, das restrições que eu vivia, aquilo para mim ia se transformando, como doía, né, intimamente, eu tinha que colocar para fora de alguma forma. Eu lembro que uma vez um amigo perguntou assim: Fran, como é que você define quando você escreve em poesia e em prosa? Aí eu disse, bom, quando eu escrevo poesia é porque tá doendo. E aí é como se fossem os engasgos da vida, né? E quando eu faço um texto em prosa, é porque quando eu já estou refletindo aquela dor que eu sentia. E é uma maneira que eu encontrei de processar, né, o que eu sentia, foi através da escrita. Por isso que talvez a indicação, né, a sugestão espiritual é de que fosse a minha voz, porque ali é a minha resistência, como eu consegui sobreviver num meio tão hostil. A gente falou do Brejo, né, que
a gente só vem sapo, né? Aí um dia, uma pessoa mandou assim pra mim, eu falei isso, né? E a pessoa disse assim pra mim, mas nunca se esqueça que é lá do lodo da lama que nasce a flor do lótus. Ela nunca vai sair de um jardim belo e florido. Ela vai sair dali. Então, recolha tudo isso, não dizendo que você tem que aceitar, mas transmute em beleza, em sabedoria, que você conquista tudo que você quer. Isso foi uma pessoa que passou assim, parece né? Uma pessoa mesmo, né? Eu acho, né? Mas que numa conversa, numa coisa assim rápida, e me falou isso, e eu não esqueci. E é verdade, a gente tem que pensar nisso. Né? Me diz uma coisa, qual é a tua maior dificuldade ao escrever poesias sobre a vida, sobre as coisas que você vivencia, sobre as coisas que você sente, sobre as coisas que você pensa? Qual é a maior dificuldade? Maior dificuldade? Hoje eu nem tenho mais tantas dificuldades, né? Porque às vezes eu estou falando e parece que eu já estou poetizando, é uma coisa assim meio, nossa, nem sei como explicar, né? Quando eu vejo, eu tô rimando, e tá, sabe? Uma coisa assim que é meio... Mas antes, como eu tinha muita dificuldade com a questão da crítica, então eu tinha medo de falar, de escrever, então, nossa, mas ninguém vai querer ler. Não, mas ninguém vai gostar. Ou seja, eu tinha que agradar os outros. Hoje, como eu, tipo, não, eu tenho que falar, né? Eu tenho que expor, eu tenho que colocar. Então, hoje, a minha dificuldade é de organizar a mente, porque às vezes é enxurrada, vem uma ideia, vem uma coisa assim, gente, aquilo ali é tão bonito, aquilo não sei. E aí eu começo a escrever alguma coisa aqui. Às vezes eu tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com estudo, nada a ver com escrita. E eu tô, digamos, assistindo um filme, e eu assisti alguma coisa e eu digo, nossa, isso aqui é interessante. Aí eu começo a escrever, eu deixo aqui do ladinho, e quando eu vi, sai uma poesia, sai uma reflexão, sai alguma coisa, e eu anoto ali aquilo para que depois eu pense. Então, geralmente, as poesias, elas vêm de uma maneira muito assim, de uma observação. Eu observo uma coisinha e aí eu fico pensando e volto e reflito. E eu aprendi, né, agora a anotar, porque antes eu não anotava, né? E aí, o que acontecia? Quando eu chegava para escrever, eu não lembrava mais do raciocínio. Exatamente. Ou você pode gravar, né, como você fez, não tá com papel e caneta do lado, e pega o gravador do teu celular e vai falando, vai falando. Depois você ajeita, né, ordena aí os pensamentos. A gravação também é uma excelente maneira de você produzir uma obra. Né? Tem gente que não gosta de escrever e joga ali e vai escutando e o próprio aplicativo vai escrevendo. Também é uma ótima maneira de escrever livro. Agora, Franci, me fala uma coisa, a gente vai fazer sorteio do teu livro? Com certeza! A gente vai fazer do livro físico, a gente faz, e aí quem for sorteado... Vamos fazer, então, vamos abrir aí um sorteio de um livro físico da nossa autora, Enquanto Era Flor. Um livro de poesia, um livro que, olha, a capa lindíssima, esse azul, essa flor. Bom, como é que vai funcionar o sorteio? A primeira pessoa que printar a live e mandar lá no meu direct, MoniqueMM18, vai ganhar o livro. Pode ser assim, Franci? Pode, com certeza. Bora ver quem é mais rápido. Quando a live acabar, eu entro em contato e passo para nossa autora para ela enviar o livro físico para você, ganhador ou ganhadora, tá? Então, quem quiser participar do sorteio, já printa aqui e manda lá, MoniqueMM18. Franci, me fala uma coisa, como é que é? Eu não perguntei para você, antes de eu perguntar isso, eu tenho uma outra coisa que eu queria te perguntar. Vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro esse ano. Eu nem sei de onde que você é, não lembro se você me falou. Mas você vai vir para a Bienal ou não?
Monique, esses planos eu ainda não posso fazer por questões financeiras mesmo, né? Então, assim, ainda não tenho como sair daqui e arcar com um Você é de custo desse. onde? Estou de Belém, Pará. Estou bem longe. Bom, não tem problema. Se você não vier nesse ano, programe para vir nos outros. No que não vai faltar oportunidade de a gente se conhecer, tá? Com Eu certeza. estarei lá, farei live lá, vídeo, vou Olha mostrar tudo para vocês. Todo mundo que for, mande mensagem, eu vou entrar em contato com todo mundo também. Porque Bienal, gente, vocês nossa. precisam. Quem nunca foi numa Bienal, precisa ir pelo menos uma vez na vida. Seja como leitor, seja como escritor. E aí levanta uma questão que eu já ia te perguntar. Como é que é a tua relação com a leitura? Você lê, é aquela leitora voraz, ou a tua relação é fria, distante com a leitura? Olha, hoje por questões mais práticas, eu não estou tão voraz quanto antes, né? Mas, assim, eu gosto, leitura para mim sempre foi... eu não conseguia dormir sem estar com o livro na mão. Eu dormia, minha mãe várias vezes pegava o livro em cima de mim e tirava, né? Então, eu gosto muito da leitura, né? Mas, assim, por questões mesmo de dia a dia, às vezes eu começo a ler e vem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, eu até utilizo muito a leitura no Kindle porque facilita muito a vida, né? Mas eu prefiro os livros físicos, né? Folhear, sentir o cheiro. Eu digo que eu não me perco na sapataria, mas na livraria, menina. Eu não me importo em ter um par de sapatos, mas, querida, eu gostaria de ter todos os livros do mundo, porque eu me sinto bem, confortável, feliz, sabe? Eu tenho amigos que são livreiros, que vendem, né, os livros usados. Eu tenho contato de sebo, às vezes o pessoal manda, Francis, chegou isso, eu troco. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um livro que pode, vem, tal. Olha, eu troca por isso. E eu faço muito isso, porque eu acho que o livro ele tem que circular, né? Mas a gente tem aqueles nossos preferidos, que a gente gosta, aquele que a gente ama. Então, assim, não tem como a gente... E uma história curiosa é que início da década de 80, né, que nasci lá em 80, eu sou da época que a gente nós tínhamos muitas restrições financeiras, né? Então a gente não tinha livro. O que a gente tinha naquela época era uma enciclopédia, La Rousseau, e o dicionário Aurélio. E aí as pessoas na escola brincavam comigo e diziam assim que eu parecia uma enciclopédia. Nossa, tu parece uma enciclopédia, porque tudo eu explicava para as pessoas. Eu disse, mas gente, é porque eu leio enciclopédia. Ninguém acreditava. Eu disse, a enciclopédia era meu Google da época, né? E depois aí eu começava a falar, usava palavras difíceis, parcimônia, não sei o quê. Todo mundo, credo, tu tá cuspindo o dicionário. Eu disse, claro, gente, eu não sei me viver falando dicionário. E eu lia o dicionário. E as pessoas diziam, mas por que tu tá lendo o dicionário? Não é um livro, gente. É palavras, ordenado em páginas. É um livro. Muito bom, gente. Isso que é, olha... Ai, é bom ouvir essas histórias, né? Que a gente sai um pouco da nossa bolha. Isso é muito bom. A Eliette está falando aqui. Eu sou de Redenção do Pará. É perto aí? Mais ou menos. Não muito. Não é perto. Mas eu sei para que rumo fica. É quanto tempo de distância? Quem sabe vocês não se conhecem pessoalmente? Olha, Redenção daqui, eu sinceramente eu não tenho uma referência, né? Mas eu já estou jogando aqui no Google porque eu sou dessas. Então a gente dá logo uma olhada aqui, né? Ela não dorme no ponto. Mano, gente, eu não posso dormir no ponto. Não posso dormir no ponto. O livro físico da nossa autora. Quem quiser, printa aqui a live e manda no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro
da nossa autora. França, me fala uma Maninha, coisa. 18 horas de distância. Olha. É longe, Eliette, é longe. Muita coisa. A gente um dia se encontra aí. Como é o nome da moça? Eliette. Eliette Fernandes. A gente se Ela é esgarra escritora por aí. Agora, ô França, me fala uma coisa. Você, como escritora publicada, qual é o conselho que dá para novos autores e para os autores aí que estão no mercado? Monique, não desistir, independente de qualquer coisa, né? Eu tentei conversar com pessoas que já são da área, pessoas desestimulam mesmo a gente. Você não vai conseguir. É porque assim, as pessoas colocam as suas dificuldades para o outro, né? Eu acho que a gente não pode fazer isso, né? É até uma falta de caridade a gente fazer isso, né? Então, não desistir. Eu fiquei muito tempo, de verdade, eu acho que desde 2019, com essa ideia do livro do Pétalas que Caem. É uma coisa, assim, é uma história bem longa, né? E eu dizia, não vou escrever. Mas uma coisa eu tinha na minha mente. Eu não quero escrever como todo mundo está escrevendo, né? Por muito tempo, Monique, eu fui espírita, né? Eu digo que eu continuo sendo, mas eu não participo mais do movimento de centro espírita, de grupo espírita, não participo de mais nada disso. Mas é porque eu digo que a minha espiritualidade é comigo, né? E como eu trato o outro. Eu acho que essa é a base de tudo. E nesse processo todo, eu tenho muito livro com cunho, né, espírita, mediúnico, tal. E o meu livro Pétalas que Caem envolve esse universo. E aí vinham os meus dilemas. Eu não quero escrever como todo mundo escreve. Lá no século X, não sei quem, matou não sei quem, voltou agora para sofrer. Não é isso. Eu digo, não. Ou eu escrevo de um outro jeito, ou eu não vou escrever. E isso foi uma coisa... Então, chegou um momento que eu protelei. Mas não é isso que eu quero. Então, eu acreditei que, para mim, isso era importante. Não só para mim, porque além de ser importante para mim, vai ser importante para o leitor. E teve uma frase que veio numa mensagem para mim psicografada, que eu também faço psicografias dentro da minha área mediúnica, e a mensagem dizia assim, o texto dizia assim: o bom escritor é aquele que se deixa na história, como se estivesse lendo sua história para todos os leitores. Ele acompanha o leitor sem estar ao seu lado. E eu guardei isso assim, ou seja, deixe-se na história, mas não fique explicando ela. E eu trago isso como não é, como pode dizer, um incentivo para as pessoas, porque às vezes a gente deixa de escrever de um certo ponto de vista porque a gente tem medo do que vão pensar, medo do que vão falar. Isso aí é besteira, isso não sei o quê. E vão criando esses fantasmas para nos assombrar, né? Inclusive, eu recomendo aqui uma dica de filme, viu? Tem um filme que está na Netflix, como é o nome? Não sei o que, Assombrada. É um filme brasileiro, inclusive. Eu vou lembrar o nome. Que é do Wagner de Assis. E aí, ela é a história de uma escritora que é como se ela tivesse enlouquecido. Ela se achava louca porque ela convivia com os personagens dela. Os personagens dela não a deixavam. E ela achava que ela não tinha uma vida, que ela não era uma pessoa de sucesso, porque ela achava que tudo aquilo era uma fantasia da cabeça dela. E lá, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas é uma história muito legal, né? Muito linda. É um filme brasileiro, direção do Wagner de Assis, e é muito legal. É muito bom
Vou saber aqui qual é o nome. Eu vou descobrir qual é o nome dele, porque é muito interessante, porque eu acho que reflete muito a nossa vida como Amor escritor. Assombrado. Isso, esse mesmo, Amor Assombrado. Então, assim, Já botei muito aqui na bom, lista. muito bom, porque reflete a nossa vida como escritores, né? A gente, às Como a vezes, acha que... escritora, tem dificuldades para distinguir entre os personagens que ela cria e as pessoas que fazem parte de sua vida. Será que realidade e ficção podem se misturar? Parece legal. Vanessa Gerdelli, né? Guilherme Prates. Já botei na lista, gente. Coloca. Já vou assistir. E é muito interessante porque ele tem uma forma, né? Ele construiu de um jeito que você acha que de fato ela é louca. E por que eu lembrei desse filme? Mas nós somos loucas. Não, nós somos. Exatamente. Nós somos. Os nossos personagens entram no banho com a gente. Os nossos personagens nos acordam. Quantas vezes eu fiquei embaixo do chuveiro, mas olha, porque assim tem que falar, assim tem que falar, sabe? Porque vai e volta. Aí eu lembrava e eu digo, gente, às vezes eu estava fazendo outra coisa. Eu digo, gente, eu tenho que concentrar, eu tenho que focar, porque se eu não fizer isso, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. E eu fico, não, peraí. Aí o que foi que eu fiz? Eu uso o recurso do anotar. Eu vou anotar aqui, aí depois eu vou. Mas assim, vem. Então, por muito tempo, né, voltando lá ao que eu estava respondendo, eu lidei com esse limiar da loucura, de achar que entra aí o lado espiritual, entra a questão da criação de personagens. Porque, assim, Monique, às vezes é uma coisa que eu não sei explicar, parece assim, começa a brotar uma história assim, e eu digo, gente, calma, devagar, senão eu não vou conseguir entender. Sabe, parece assim que o meu cérebro vai de uma maneira que eu não sei explicar. E muitas vezes eu digo, mas eu tenho... O que eu digo, não funciona para mim rotina. Não pede para acordar 8 horas, 9 eu faço não sei o quê. Mano, não funciona. Não funciona. Eu vou assim, eu faço as coisas... Mas assim, se tem um horário marcado, você pode ter certeza que eu vou estar lá até antes que você. Eu tinha uma amiga que dizia assim, nossa, mas tu é britânica com horário. Sou. Porque, para mim, é questão de compromisso. Se eu me comprometi em estar com você 7 horas da manhã, do outro lado da cidade, pode ter certeza que eu chegarei às 7 horas da manhã. Agora, se eu não tenho uma obrigação de estar ali, minha querida, eu vou dormir até mais tarde, eu vou fazer outra coisa, eu vou olhar o que está rolando lá no TikTok, o que está rolando no Instagram, o que é que os criadores de conteúdo, os livreiros estão fazendo, os leitores, e eu vou fazendo assim, porque eu preciso também trazer esse conteúdo para mim, mas quando eu me fecho para escrever, eu desligo tudo. E assim, eu escrevo ouvindo música clássica, é uma coisa minha. Beethoven é o amor da minha vida, que eu digo que A Valentina escutando Beethoven, gente. Beethoven. Agora, ô Franci, me fala uma coisa. Teu livro está à venda onde? Para quem quiser comprar? Tem formato digital? Tem livro físico? Como é que tá isso? Ele tá na Wiclap, tá? A pessoa pode ir lá no link, tem no meu perfil, né? Lá no destaque do Story. Ele está disponível, porque a pessoa recebe o livro físico, tá? E eu disponibilizei ele também em Kindle, porque aí que vem um outro ponto, Monique, importante que nós, escritores, precisamos, né, nos atentar. Eu publiquei só na Uniclap e ia deixar lá. Não tinha planos para Kindle. Tudo na minha vida é assim, né? Ou vai a racha, né? Senão... E aí, uma amiga falou assim, poxa, a minha filha queria comprar o seu livro, mas ela tem problema de baixa visão, então tudo que ela lê tem que ser no Kindle. Eu disse, poxa, a menina vai ficar sem ler. E aí, mano, eu fui lá para as direitos da Amazon, peguei como é que faz, peguei não sei o quê, passei um dia formatando, porque é outro formato, né? Outro dia... Essa é a vida do escritor independente, né? E aí eu fiz todo o formato, modifiquei, publiquei.
E aí eu disse, olha, tá lá, pronto, né? E aí a menina aqui, A casa eu achei tá que era a falando, ai única. meu Deus, eu achei que eu era a única. Eu amo escrever ouvindo música Não, clássica. não estamos sozinhas. Ô, E aí eu Franci, fala pra mim. Ah, só vai, para continua, concluir. E conclua. aí eu disponibilizei lá no Kindle, principalmente por essa questão de acessibilidade, né? Porque aí a pessoa pode tirar brilho de tela, aumentar a fonte, tem todos os detalhes. E eu acho que isso é importante para nós escritores, porque assim, é uma maneira de democratizar a leitura, né? Porque muitas Sim, vezes não só pessoas com deficiência visual diretamente, mas pessoas que têm baixa visão, que tem que ser tudo aumentado. E eu acho que a gente precisa dar o direito do outro, independente das condições que ele esteja, de também se deliciar, apreciar a boa escrita, a poesia, né, a literatura de um modo geral, né? É isso. exatamente. Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, acompanhar seu trabalho, passar a te seguir? Qual é o teu Instagram? Escritora Franci Rocha. Eu vou marcar a autora aqui na live, tá? Então já corre lá, já segue ela para acompanhar o livro. Lembrando que Enquanto Era Flor, que é o livro da nossa autora, está em sorteio. É só printar aqui a live e mandar no meu direct. Monique MM18. A live vai poder ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Franci, querida, tô achando que uma live é pouca. Você tem que Com voltar certeza. mais vezes, porque esse tempo passou muito rápido, porque quando o assunto é bom, o tempo diminui. Eu não sei por quê. Eu quero muito, muito, muito te agradecer. Você é uma simpatia. Para quem estava tímida, nervosa, você se saiu muito bem. Eu quero te Obrigada. desejar todo o sucesso do mundo e dizer para você usar todas as ferramentas que você tiver para escrever e publicar. Eu quero te agradecer muito e deixar o espaço aberto para você voltar quando você quiser. Tá bom, querida? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Eu recebi sua mensagem do nada lá no meu Instagram, né? Então, assim, muito, muito obrigada pelo convite. Eu acredito que quando a gente se coloca naquilo que a gente realmente ama, que eu digo que é o nosso amor de alma, né? Quando a gente tem esse amor por algo, a gente tem que ir em busca daquilo, fazer o que a gente quer, que eu acredito que, ele, como se fala, né? Vai se abrindo os caminhos, né? Porque tudo que é feito com verdade, com sinceridade, com amor, a gente tem espaço. E o espaço, ele é infinito. E a gente vai e além, né? Então, eu agradeço você, né? Te parabenizar também por você ser esse canal, né? Trazer esse espaço, abrir esse espaço para os autores independentes, pessoas que estão ali na luta, na labuta, na dificuldade. É desestimulante, muitas vezes, a gente não conseguir ter uma visualização ou mesmo uma venda de livros, né? As pessoas vão muito pelos hypes da vida aí, né? Ah, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso é... Não que não seja bom, mas eu acho que a gente também tem que se permitir o novo, né? Para a gente saber se algo é bom ou não, a gente tem que conhecer. Então, se a gente não ouvir, não ler, não conversar, a gente não vai saber. E eu quero participar de muitas outras lives com você, viu? Gostei. Gostei. Você já viu que eu tenho muitas Volta histórias, para né? falar sobre o outro livro, que eu quero conhecer o outro livro. Seu livro aqui eu vou ler, não se preocupe, em breve vai sair resenha e eu vou também marcar você, tá? Tá A bom. Tásia está falando aqui que vocês têm o mesmo sobrenome, deve ser o Rocha. Já encontrou alguém semelhante aí. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que está na live, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live ainda com mais sorteios e até o dia 15 a maratona continua. Depois a gente dá uma paradinha e só volta pro carnaval. Uhul! Franci,
Obrigada, Um meu beijo, amor. amor. Obrigada. Beijo.